Foi sem aviso. Sem anúncio na Praça de São Pedro. Sem conferência. Sem foto oficial. Em vez disso, uma nota breve, discreta, entregue em mãos, marcada apenas por um selo escarlate do Vaticano e as palavras in fide veritate, na fé e na verdade. O conteúdo. Uma decisão surpreendente. O Papa Leão XIV nomeava Robert Sarah para um novo e estratégico cargo dentro da Cúria Romana. O nome de Sarah, há muito conhecido por sua defesa inabalável da ortodoxia e sua espiritualidade austera, voltou aos corredores sagrados de Roma como um trovão abafado. Para alguns, era a mão firme de que a Igreja precisava. Para outros, era um símbolo de rigidez que julgavam já superado. Mas o que ninguém esperava era o que veio depois. Em vez de aplausos, Sarah encontrou portas fechadas. Em vez de apoio, ouviu silêncios constrangedores. A nomeação que deveria reafirmar sua autoridade o lançou, subitamente, em um mar de isolamento. Tudo começou em uma reunião fechada, poucos dias após o anúncio. Vários cardeais se recusaram a cumprimentá-lo formalmente. Um deles virou o rosto diante da presença de Sarah. Outro murmurou: isto é uma provocação. Nada foi dito diante das câmeras. Mas entre os mármores do Vaticano, o frio era palpável. Você acredita que a fé, quando é firme, deve ser punida? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer continuar acompanhando histórias reais e impressionantes como essa, se inscreva no canal agora. Sua participação nos ajuda a espalhar o que muitos querem calar. Robert Sarah não respondeu às ofensas. Em vez disso, manteve o mesmo silêncio reverente que o acompanhava desde seus primeiros dias como sacerdote na Guiné. Mas seus olhos, aqueles olhos profundos que viram perseguição, viram também a mágoa. A mágoa de perceber que dentro da própria igreja, sua fidelidade era vista por alguns como ameaça. O Papa Leão, por sua vez, não recuou. Disse a um colaborador próximo: escolhi Sarah não por política, mas porque ele não teme a verdade. Palavras que chegaram aos corredores, gerando ainda mais tensão. Em uma celebração litúrgica silenciosa, sem câmeras, sem plateia, Leão e Sarah rezaram juntos em uma capela antiga nos fundos do Vaticano. Apenas eles, o breviário, e a luz vacilante de uma vela. Para quem os viu ali, era como testemunhar o reencontro entre coragem e convicção. Ainda assim, os rumores aumentavam. Sites católicos começaram a noticiar uma reação interna à nomeação. Alguns falavam de resistência velada. Outros, de boicote explícito. Mas em meio a tudo isso, Sarah continuava seu trabalho. Visitava comunidades pequenas, escrevia cartas, respondia pessoalmente a seminaristas em dúvida. Se você sente que a verdade deve ser defendida mesmo quando incomoda, curta este vídeo agora. Essa é uma maneira simples, mas poderosa, de dizer que você está do lado da fé que não se curva. Na África, na Ásia, na América Latina, milhares de fiéis viam com esperança a nomeação. Cartas de apoio chegavam de dioceses pobres, de missionários isolados, de jovens seminaristas que viam em Sarah um sinal de que ainda havia espaço para clareza. Mas em Roma, o ambiente seguia denso. Em uma reunião de comissões, sua presença foi ignorada. Quando pediu a palavra, 3 cardeais deixaram a sala. Nenhum gesto direto, mas cada ato parecia coreografado para humilhar sem palavras. Era o tipo de perseguição que não se escreve, mas que fere fundo. E ainda assim, ele permaneceu, orando, escrevendo, amando a igreja como sempre amou, não por aquilo que ela parecia ser, mas por aquilo que, em essência, ela nunca deixou de ser. Ao saber do ocorrido, Leão XIV escreveu-lhe uma nota curta, com sua própria caligrafia: Robert, o que fere não é a cruz. É não ter por quem carregá-la. Sarah guardou esse bilhete entre as páginas do seu breviário. A história, porém, não termina na humilhação. Porque onde há verdade, há reação. E onde há fé, há fogo. Se você acredita que a missão da igreja é ser voz e não eco, inscreva-se. Este canal está aqui para contar o que outros apenas sussurram. Vamos juntos até o fim dessa história. As reações continuaram a se intensificar. Em círculos discretos da Cúria, começaram a chamar a nomeação de Sarah de um retrocesso elegante. Um termo polido, mas carregado de desprezo. Em cafés de Roma frequentados por membros do clero, ouviam-se piadas amargas. A história anda para frente, exceto quando caminha com batina preta. O que poucos compreendiam era que Sarah não buscava poder, nem projeção. Seu compromisso era com a verdade. E talvez por isso incomodasse tanto. Em tempos de discursos diplomáticos e doutrinas diluídas, sua clareza era desconfortável.
Durante uma conferência teológica na França, um renomado professor declarou publicamente que a nomeação de Sara é uma declaração de guerra contra o diálogo. As palavras foram amplificadas em blogs, vídeos e até entrevistas na mídia secular. O que deveria ser um momento de renovação virou alvo de críticas ferozes. Mas em lugares distantes dos holofotes, a realidade era diferente. Em uma vila no Quênia, seminaristas improvisaram uma vigília de oração. Em suas mãos, uma cópia impressa da carta onde Sara dizia: "A clareza não é crueldade. É fidelidade." Eles não viam arrogância, viam esperança. Você já sentiu que falar a verdade pode custar caro? Então clique em curtir agora. E escreva nos comentários: "A verdade liberta." Vamos mostrar quantos de nós ainda acreditam nisso. O Papa Leão, embora silencioso em público, monitorava cada reação. Em uma conversa com seu secretário pessoal, disse: "Não escolhi Sara para agradar. Escolhi para lembrar." Nesse mesmo dia, Sara visitou uma pequena paróquia em Roma. Chegou sem anúncio. Sentou-se no último banco. Após a missa, conversou com catequistas e jovens. Um adolescente perguntou: "Senhor cardeal, por que o senhor insiste tanto em doutrina?" Ele sorriu e respondeu: "Porque a verdade salva. E se não soubermos o que é verdade, não saberemos como salvar." A frase se espalhou. Foi transformada em pôster. Compartilhada em grupos católicos. Impressa em boletins paroquiais. E enquanto muitos o atacavam por rigidez, ele conquistava corações justamente por sua serenidade. Em uma carta aberta, um grupo de religiosos escreveu: "Estamos com Sara. Porque sua voz firme não condena, guia." A carta foi assinada por padres de comunidades pobres, religiosas de zonas de conflito e até por um missionário preso injustamente no Oriente Médio. E ainda assim, a humilhação continuava. Em uma sessão da Congregação para a Educação, seus apontamentos foram ignorados. Uma proposta sua, que visava fortalecer o ensino do catecismo nos seminários, foi recusada sem justificativa. Sara, no entanto, não reclamava. Apenas escrevia em seu diário: "A missão não é ser aceito. É ser fiel." Se você está aqui até agora, é porque acredita em algo maior. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco. Aqui, não buscamos aplausos. Buscamos raízes. Em Assis, um encontro informal reuniu jovens religiosos de diferentes ordens. Quando o nome de Sara foi citado, uma freira murmurou: "Ele é como um farol. Muitos preferem a névoa." Um silêncio reverente se seguiu. Porque todos sabiam: um farol não se move. Ele permanece. Na Guatemala, um grupo de catequistas iniciou um movimento chamado Vozes Claras. Seus encontros começavam com a leitura de trechos das homilias de Sara. Um dos coordenadores disse: "Aqui, ninguém quer polêmica. Queremos apenas aprender a dizer o que cremos, com amor e convicção." Em Roma, alguém deixou anonimamente uma carta sob a porta do escritório de Sara. Sem assinatura. Apenas uma frase escrita à mão: "Sua humildade é mais poderosa que os gritos deles." Ele guardou o bilhete entre as páginas do seu missal. Poucos dias depois, durante uma celebração, um cardeal que o havia desprezado aproximou-se discretamente, sem palavras, e o abraçou. Não pediu desculpas. Não precisava. Às vezes, o gesto diz o que a boca tem medo de confessar. A humilhação não havia terminado. Mas já não feria como antes. Porque a verdade, quando sustentada com amor, não afunda. Ela flutua. E leva consigo aqueles que têm coragem de não abandoná-la. Curta este vídeo se você também já escolheu o caminho da verdade, mesmo quando ele era solitário. E compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. Porque juntos, não estamos sós. Enquanto as polêmicas ferviam no centro da igreja, algo ainda mais profundo estava em curso. A nomeação de Sara, e a reação que provocou, se transformaram em espelho para a alma eclesial. Não era apenas sobre ele. Era sobre todos nós. Em Boston, uma aula de teologia foi interrompida por um debate acalorado entre seminaristas. A pergunta era simples: é possível ser fiel sem ser rejeitado? Um deles respondeu com lágrimas nos olhos: se Robert Sara, com tudo o que representa, está sendo humilhado, então talvez humilhação seja parte da santidade. Na Bolívia, uma professora de catequese começou a cada encontro lendo um trecho das homilias de Sara. Disse às crianças: a verdade é como o sol. Mesmo quando tentam escondê-lo, ele sempre volta. Ao mesmo tempo, em Bruxelas,
um teólogo publicou um artigo criticando a estética da dor promovida por certos setores da igreja. Sem citar nomes, era claro o alvo: Sara. Segundo ele, há uma romantização do sofrimento que mascara uma recusa ao progresso. Mas os comentários no site eram em sua maioria contrários. Talvez não seja recusa. Talvez seja resistência. Você acredita que o sofrimento pela verdade ainda tem sentido? Curta este vídeo se você acredita. E se quiser dizer algo a Sara, escreva nos comentários. Estamos com você. Vamos mostrar que ele não está só. O Papa Leão continuava em silêncio. Mas seus gestos falavam alto. Uma manhã, apareceu sem aviso em uma capela onde Sara celebrava missa. Sentou-se no último banco. Ouviu em silêncio. E ao final, apenas disse: obrigado. Uma única palavra, mas que carregava o peso de toda uma igreja. Os ataques, porém, continuavam. Em um documento interno vazado, membros de uma comissão sugeriam que Sara fosse discretamente deslocado para uma função simbólica. Alguém queria neutralizá-lo com elegância. Mas antes que qualquer movimento fosse feito, Leão agiu. Renovou publicamente o mandato de Sara, acrescentando: firmeza não é inimiga da comunhão. É sua espinha dorsal. O efeito foi imediato. Blogs que antes o atacavam suavizaram o tom. Padres hesitantes começaram a falar dele com mais respeito. Um bispo europeu afirmou: não gosto de tudo o que ele diz, mas amo a coragem com que diz. Em um mosteiro no interior da Espanha, monges escreveram uma carta aberta ao Papa: Sara nos inspira. Sua dor é nossa. Sua paz é o nosso desejo. E mesmo assim, Sara não mudou. Não subiu o tom. Não respondeu provocações. Continuava aparecendo em pequenas paróquias, ajudando padres jovens, escrevendo cartas com sua caligrafia cuidadosa. Ele era, como disse um seminarista filipino, o silêncio que grita. Se você está aqui, ainda ouvindo esta história, é porque reconhece a força da fidelidade. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias que o mundo não quer contar, mas que você merece ouvir. Durante um encontro com líderes religiosos da África, Sara falou brevemente. Disse: a dor é uma linguagem. A humilhação é uma escola. E a fé, quando é vivida até o fim, é sempre uma cruz. Muitos choraram. Porque todos, de alguma forma, já haviam provado essa escola. Na Irlanda, uma religiosa idosa escreveu uma carta à cúria dizendo: Sara me ensinou a rezar de novo. E anexou um terço que usava há 50 anos. O símbolo foi guardado em um relicário discreto, mas profundo. Na Itália, uma paróquia criou um mural com a frase: fidelidade sem fama. Verdade sem palco. Fé sem aplauso. Era um retrato de tudo o que Sara representava. Não um ícone midiático, mas um servo. E se por fora ele era ignorado, por dentro da alma da igreja ele estava despertando algo que há tempos parecia adormecido: a coragem da convicção. Você sente que a igreja precisa voltar a dizer com firmeza no que acredita? Então compartilhe este vídeo agora. Que essa mensagem alcance cada coração que ainda busca luz em meio à névoa. Robert Sara não quer aplausos. Não busca cargos. Ele só deseja ser fiel. E sua fidelidade está nos mostrando o caminho. O mesmo caminho que, um dia, foi trilhado por mártires, por santos silenciosos, por testemunhas ocultas. O mundo pode rir. Alguns podem rejeitar. Mas onde há clareza, há luz. E a luz, como disse Sara certa vez, não brilha para convencer. Ela brilha para revelar. Chegou o dia da cerimônia pública que encerraria o trimestre de nomeações da Cúria. O Vaticano se enchia de cardeais, representantes e jornalistas. Todos esperavam discursos polidos, celebrações protocolares, sorrisos treinados. Mas o que viram foi outra coisa. Quando Robert Sara foi chamado para subir à tribuna, o ambiente ficou tenso. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio. Havia olhares frios. Mas havia também olhos marejados. Sara subiu os degraus lentamente. Sem arrogância. Sem medo. Ele não discursou como os demais. Não leu de papel. Não usou frases moldadas por diplomacia. Apenas respirou fundo e disse: se esta nomeação é uma cruz, eu a carrego com alegria. Se é um teste, que seja para minha alma, e não para meus inimigos. A verdade não se impõe com gritos. Ela resiste em silêncio. Foi o único discurso interrompido por silêncio profundo. Nenhum aplauso imediato. Nenhuma reação ensaiada.
Apenas a força desconfortável de uma verdade dita sem raiva. Apenas convicção. Ao sair do púlpito, Sara passou por um corredor onde cardeais o esperavam. Um deles, que até então o ignorava, lhe estendeu a mão. Outro, em voz baixa, disse: "Perdoe nosso medo. Sua paz é maior que nossa política." Em todo o mundo, as palavras de Sara ecoaram. Foram transcritas, compartilhadas, traduzidas. Em redes sociais, fiéis começaram a usar a frase "carrego com alegria" como lema de vida. Em paróquias, passou-se a ensinar que a humildade de Sara era mais forte do que qualquer cargo. Se você sente que a verdadeira grandeza está em servir com coragem, inscreva-se no canal agora. Curta este vídeo se a história de Sara está tocando você. E comente: "Eu também carrego com alegria." Vamos espalhar juntos essa mensagem de fé. O Papa Leão, em seu encerramento, não citou diretamente o ocorrido. Mas suas palavras deixaram claro seu apoio. Em tempos de dúvida, Deus levanta vozes calmas. Em meio ao barulho, Ele confia aos humildes o peso da esperança. Dias depois, Sara recebeu uma carta de uma criança da Nigéria. "Você parece um leão que não ruge, mas todos ouvem." A carta foi colocada emoldurada em sua sala. No Vaticano, os ânimos começavam a mudar. Aqueles que resistiam percebiam que não estavam diante de um político em busca de domínio. Estavam diante de um pastor que não abandonava suas ovelhas mesmo quando as ovelhas o viravam o rosto. Em universidades católicas, jovens organizaram encontros para debater a nova fase da igreja. O nome de Sara era citado como exemplo de coerência. Não porque ele vencera debates, mas porque não os precisava vencer para permanecer de pé. Leão e Sara passaram a ser vistos como complementares. Um, o contemplativo que conduz pela oração. Outro, o firme que guia pela doutrina. Juntos, representavam um equilíbrio raro, a união entre autoridade e humildade. Em uma liturgia discreta, em uma igreja afastada de Roma, Sara celebrou missa para apenas 20 pessoas. Ao final, citou São João da Cruz: "Na noite escura da alma, a luz mais tênue é a que mais ilumina." E se despediu. Esse é o retrato de uma igreja que começa a reencontrar seu eixo. Não por decretos. Não por modas. Mas porque, às vezes, um homem basta para lembrar a todos do essencial. Se esta história inspirou você, compartilhe. Leve-a adiante. Porque há muita gente que precisa saber que, mesmo em silêncio, a verdade ainda tem quem a defenda. Robert Sara segue no seu cargo. Mas mais que isso, segue firme. Com o breviário nas mãos. O olhar sereno. E o coração cheio de paz. E a pergunta que fica não é se ele venceu, mas se nós, ao vê-lo carregar tudo isso com alegria, ainda temos coragem de chamá-lo de derrotado. Obrigado por estar aqui. Que a verdade te guie. E que a clareza seja sempre tua companheira.